Hugo Souza já de volta a São Paulo e Memphis, treinando normalmente no último trabalho do Corinthians antes da decisão pela Copa do Brasil. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer, eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, sou setorista do Corinthians, acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora também estou me aventurando aqui no YouTube. Não repara, o canal está só começando, ainda não temos nem cenário fixo. Te aproxega, te inscreve, caso ainda não estejas inscrito. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa o teu like, só apertar o botão do joinha. Se tiver gostado muito e achar que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Chegou a quarta-feira decisiva para o Corinthians na Copa do Brasil. Joga pelo empate às 9h30 da noite contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, já que venceu no jogo de ida por 1-0, uma vantagem importante conquistada lá com o gol do Guinegão. E o Hugo Souza já está em São Paulo para esse jogo. O goleiro que há poucas horas estava defendendo a seleção brasileira à disposição do técnico Carlo Ancelotti na Bolívia, chegou de madrugada em São Paulo. Isso porque o Corinthians providenciou um voo fretado para que ele tivesse uma logística mais facilitada e com isso corresse menos o risco de estar mais fisicamente desgastado. Afinal de contas, o Hugo é um titular para o jogo de hoje entre Corinthians e Atlético Paranaense. Se ele voltasse na logística normal da CBF, o Hugo faria Bolívia, Rio de Janeiro, para depois fazer São Paulo, que é o que a grande parte dos jogadores vai fazer. Vai bater no Rio de Janeiro, bateu no Rio de Janeiro, para depois ir para suas cidades, para os seus países. O Hugo, como tinha essa questão da pressa, afinal de contas, menos de 24 horas depois, entre o jogo da Bolívia com o Brasil e do Corinthians com o Atlético Paranaense, ele precisava estar aqui o mais rápido possível, por isso o Corinthians garantiu que acontecesse. Agora o goleiro vai descansar, vai passar por testes físicos também, mas é uma peça que o Dorival Júnior conta para esse jogo, né? O goleiro titular, acho que não ter o Hugo Souza nem passou pela cabeça da comissão técnica do Corinthians em momento algum. Já os outros selecionáveis, e aí a gente está falando de Martínez, de Romero e também de Félix Torres, não incluo o Memphis, porque a gente já falou por aqui, né? O Memphis jogou no último domingo, então chegou na segunda, treinou na terça, mas os selecionáveis fora o Hugo, que estavam disputando as eliminatórias sul-americanas, eles vão ser reavaliados para aí o Dorival Júnior entender se faz sentido tê-los ali como opção no banco de reservas, especificamente falando do Félix Torres e do Romero, porque são naturalmente jogadores reservas. O Romero, a seleção do Paraguai encarou o Peru nessa terça-feira e o Romero jogou os primeiros 45 minutos, um pouquinho mais com os acréscimos, né? Ele foi titular da partida, começou o jogo, não voltou para a etapa complementar. Vai ser reavaliado. Já o Félix Torres nem entrou em campo na partida do Equador com a Argentina. Desculpa aí. O Félix Torres nem entrou em campo na partida do Equador com a Argentina, vitória do Equador por 1-0. O Félix, então, imagino que se o Dorival entender que ele possa figurar ali no banco de reservas, não vai ter nenhum tipo de problema físico para isso. Já o Martínez, que dos três é o cara que poderia até, de repente, num contexto, aparecer como titular hoje, o Martínez jogou mais de 90 minutos. Ele teve todo o desgaste de jogar 2 tempos mais acréscimos pela Venezuela, em casa, na Venezuela, numa partida que também foi desgastante mentalmente, fora o desgaste físico. Isso porque, não sei se todos vocês viram, a Venezuela abriu o placar contra a Colômbia, fez 1-0, a Colômbia empatou, a Venezuela fez 2-1 e depois, meus filhos, aí foi um baile da Colômbia, de Luis Suárez, o colombiano. Terminou 6-3 e era um jogo muito importante para a Venezuela, que tentava ali uma classificação para a Copa do Mundo. Chegou na última rodada das eliminatórias, dentro ali da zona que classificava para a repescagem para a Copa do Mundo. Só que com o resultado combinado com o resultado do Brasil, que perde para a Bolívia, quem vai para a repescagem é a Bolívia. A Venezuela tá fora. Ou seja, tu joga em casa, tu sai na frente do marcador, tu leva uma goleada de virada e ainda tu vê o teu adversário direto vencendo e tu fica fora da repescagem da Copa do Mundo. Então tu imaginas como o Martínez vai estar desgastado física e mentalmente. Então, assim, palpite, para mim, nem no banco de reservas ficaria. Afinal de contas, é um jogador que já não vinha sendo utilizado, né, por conta da recuperação dele do procedimento cirúrgico para recuperação da fratura no quarto metacarpo. Ele não joga o primeiro jogo da Venezuela porque estava cumprindo suspensão automática contra a Argentina, joga uns 90 mais contra a Colômbia e tem menos de 24 horas com viagem, descanso, recuperação. Eu, se tivesse que escolher,
não botaria ele em campo. Eu entendo que o setor é mais carente, até porque não conta com o Ranieri, se a gente for pensar em peças de meio de campo, mas acho que não tem necessidade de correr o risco de quebrar um Martínez, estourar ele, até pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. Ontem, o Dorival teve o último treino antes do jogo da Copa do Brasil, e vocês devem ter visto, demos cedinho que o Memphis participou normalmente. Eu sei que tinha gente preocupada porque levantaram a possibilidade do Memphis ficar fora dessa partida, ser preservado. Eu imaginava já que só se ele tivesse assim, realmente muito mal nos testes físicos, não foi o caso. Treinou normalmente, fica à disposição do técnico Dorival Júnior. Aliás, esse que foi o último treino, e o Dorival nele trabalhou de novo bolas paradas, mas mais estratégia e execução, né? Possibilidades, a gente sabe aquelas jogadas ensaiadas que muitas vezes saem de cobranças de escanteio, cobranças de falta, e treinou também, mais uma vez, penalidades máximas. Lembrando, uma vitória simples do Atlético Paranaense leva a disputa para os pênaltis. O Atlético fez 1-0 no Corinthians, pênaltis. Uma vitória com uma diferença de 1 gol de diferença, com perdão da redundância, do time paranaense, leva o jogo para as penalidades. 2-1 Atlético, pênaltis. 3-2 Atlético, pênaltis. E, é sempre bom lembrar, o Atlético passou justamente nos pênaltis pelo São Paulo das oitavas para as quartas de final. Então, por isso, bastante importante essa intensificação nos treinamentos de penalidades máximas. Aliás, vocês acham que o Hugo Souza teria pegado o pênalti de ontem da Bolívia? Nas minhas redes sociais, ali a partir do momento que o Alisson não consegue defender a cobrança do Miguelito, muitas comparações, né? Inclusive trazendo um dado aqui, só em disputas de pênalti, aliás, só em cobrança de pênalti no tempo normal, sem ser disputa de pênaltis, o Alisson na carreira pegou 8 de acordo com o Transfer Market. Já o Hugo, sem ser disputa de pênalti, sem ser aquela contra o Grêmio, aquela contra o Red Bull Bragantino, é tempo normal de jogo, o Hugo no Corinthians, não na carreira, pegou 5. Então, isso claro. Estando o Hugo ali disponível para o técnico Carlo Ancelotti, fez o torcedor ficar relembrando as façanhas do goleiro, se tratando de penalidades máximas, com a camisa do Corinthians, mas lembra, esse 5 é só no tempo normal, não é quando, por exemplo, se o Corinthians chega a perder para o Atlético Paranaense hoje, vai ter uma disputa valendo vaga para a semifinal. Isso aí não conta lá para as estatísticas do Transfer Market, o que eu acho péssimo, porque faz a gente ter que fazer duas contas diferentes. A gente pode esperar um Corinthians hoje com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon, Charles, Bidon, Garro, Memphis e Yuri Alberto, trio Gin, mais uma vez aí à disposição do técnico Dorival Júnior. Vai ser só a 10ª vez que Garro, Memphis e Yuri Alberto vão jogar juntos no ano. No ano. É muito pouco, né? É muito pouco para eles, que são 3 dos principais jogadores desse Corinthians. E só a 4ª vez que eles vão jogar juntos com o técnico Dorival Júnior. Jogaram contra o Palmeiras no primeiro jogo, jogaram contra o Palmeiras no segundo jogo, mas Dorival perdendo rapidamente o Memphis, e jogaram o segundo tempo do empate do Corinthians com o Fortaleza na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Então, se confirmar essa escalação, vai ser só a 4ª vez que o técnico Dorival Júnior vai poder ter o trio que em várias oportunidades encantou o Brasil, especialmente na temporada passada, naquela arrancada do Corinthians no Campeonato Brasileiro, 9 vitórias consecutivas. Shows, falamos, lembrando que o Atlético Paranaense vem de um momento melhor na Série B, diferente do que a gente falava lá no primeiro jogo. Agora já são 3 vitórias consecutivas, uma antes do primeiro jogo, 2 depois. Não vai ter o Odair Helman à beira de campo, né, porque ele foi expulso no primeiro jogo, então assim, tá com mais sangue nos olhos. Ainda é um jogo acessível para o Corinthians, mas não tem jogo jogado, a vantagem é boa, mas ela é mínima. Falando ainda dessa semana tão importante para o Corinthians como um todo, domingo tem final do Campeonato Brasileiro Feminino, 10h30 da manhã, o Corinthians recebe o Cruzeiro e as vendas já estão abertas. As vendas começaram no dia 9, essa terça-feira, e ao longo do dia vários escalões, a gente pode dizer assim, do fiel torcedor puderam começar a garantir as entradas para essa partida. Nessa quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde, o público em geral pode garantir o ingresso para a grande final, tem que ter cadastro no Ingressos Corinthians e também tem que ter a biometria facial cadastrada.
shows. Os ingressos vão de 30 a 60 reais o valor cheio. Lembrando que quem tem fiel torcedor ainda tem aqueles descontos, né, de acordo com a tua categoria. O Corinthians que pode mais uma vez quebrar o próprio recorde de presença de público em futebol feminino da América do Sul. O Corinthians vem temporada após temporada quebrando o próprio recorde, né? O atual é de 44 mil, deixa eu fazer minha colinha, 44.529 pessoas na Neoquímica Arena, que foi justamente na final do Campeonato Brasileiro Feminino da temporada passada. A gente está vendo que por conta da biometria facial, o público na Neoquímica Arena deu uma pequena diminuída, certo? Mas é uma final, então eu acredito que dá para bater esses 44 mil. A torcida do Corinthians, que é realmente muito diferenciada. O Corinthians empatou em Minas 2-2 com o Cruzeiro no jogo de ida, ou seja, qualquer empate leva a decisão do título para os pênaltis. Quem vencer é o novo campeão brasileiro de futebol feminino. Shows, vamos comprar esses ingressos aqui, a gente vai com a família. Eu trabalho de noite, mas de manhã dá para aproveitar. Aliás, o futebol feminino tem isso, ainda é um ambiente muito familiar, muito mais familiar do que o masculino. Não é uma crítica, já fazendo uma crítica. Show de bolas? Deixa aqui o palpite para o jogo de hoje, Corinthians e Atlético Paranaense. Quanto vocês acham que vai ser? Chegou até aqui e não está inscrito, te inscreve no canal. Se curtiu, deixa o teu like. Se achou que faz sentido, manda para alguém, que ajuda bastante. Lembrando que o técnico Dorival Júnior não conta com o Ranielli. Já falamos disso em outro vídeo. Está tratando uma lesão no posterior da coxa, não conta ainda com o Carrijo. E Rodrigo Garro está pendurado, que significa se o Corinthians avança e ele leva um cartão hoje, ele fica fora do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Ruim, hein? Tchau, tchau.